Vamos ver aqui. Nossa, eu entrei no lugar errado. Bom, eu vou precisar também mutar os microfones, tá? Deixa eu ver. Se eu me lembrar como é que faz isso aí. Sempre me enrolo. Aqui. Tem que fazer uma ginástica aqui. Vocês estão me ouvindo? Ok, tudo bem. A gente vai continuar no assunto, então. Nós tivemos 2 aulas, eu vou fazer uma breve revisão depois, Gênesis 4 e 5, e agora entrando em Gênesis 6, tá? Essa figura aí, só para brincar mesmo, tá? A ideia que se tem de nefilins, que eram os gigantes da terra e tal, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, tá certo? Na aula de hoje. Mas, obviamente, isso não é o foco, né, da história. O foco está justamente no título, os filhos de Deus e as filhas dos homens, que aparecem nesse texto, e seria interessante a gente pensar a respeito desse assunto. E, apesar de ser um assunto com tantas controvérsias, como é que a gente lê a Escritura e, de fato, ouvimos a voz de Deus no que ele tem a nos ensinar, né? À luz do restante das Escrituras, tá certo? Então, o texto esse aqui. Vamos ler. Gênesis 6, 1 diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos por tão grande amor revelado a nós nas Escrituras. Nós rogamos a ti neste momento, pela obra do Santo Espírito, sobre todos aqui. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para que vejamos, ouçamos da tua glória. Nos colocamos, Senhor, submissos à tua vontade, no sentido de que sem o Senhor nós não entendemos nada do que está escrito na Bíblia. Por isso nós rogamos que o Senhor nos explique, fale conosco, que o Senhor próprio revelou a nossos irmãos do passado e nos revela hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Então, irmãos, que temos aqui um breve resumo do que vimos até agora. E eu pretendo, como eu falei para os irmãos, começamos em Gênesis 4 ali, falando de Caim e Abel, seria legal irmos até Gênesis 11, né? Deus sabe até quando continuaremos com essa escola dominical à distância, né? Em caráter emergencial, entre aspas, né? Se voltarmos antes, glória a Deus. Se pudermos voltar antes de até terminarmos esses módulos de estudo. Mas, enquanto estivermos aqui, esse pelo menos é o plano. A gente começou em Gênesis 4, de 1 a 7, e uma frase que resumiria lá é o seguinte: Caim e Abel são os pioneiros no cumprimento do proto-evangelho. Lembrando, né? Gênesis 3:15. Semente maligna e semente santa. A gente vê ali o primeiro evangelho pregado no Jardim do Éden, tendo o seu cumprimento visível já nos dois primeiros filhos, né? De Adão e Eva, as duas sementes. Na segunda aula, a gente viu, então, a sequência da história, quando Caim mata, então, Abel. Na primeira aula, tinha mais a ver com a descrição dos dois, o nome dos dois, aquela primeira confissão de Eva, né, que não era adequada. Mas depois, então, Caim mata Abel. Então, você tem uma aparente vitória do maligno, né, a morte de Abel e a crescente descendência de Caim, que é o que você vê no texto. Caim mata Abel e, em seguida, ele se prolifera. Ele é expulso por Deus, mas a semente maligna se prolifera. Porém, a gente vê no final do capítulo 4 que essa aparente vitória é sufocada pelo nascimento de Sete. Né? O nascimento de Sete marca ali a graça de Deus sendo mantida num povo que invoca o seu nome, que segue, né, o evangelho da graça. Então, a semente santa reaparece, se eu puder colocar assim, em Sete, tá certo? Depois. A gente começou a ver, então, Gênesis 5, e ali a gente tem, assim como um desenvolvimento da descendência de Caim, um desenvolvimento da descendência de Sete. Então, a semente santa carrega a imagem renovada de Deus, com um ponto alto em Enoque andando com Deus. A gente viu a questão da comparação de Enoque, o Enoque da linhagem de Sete, né? Não o Enoque, filho de Caim. Comparação dele com o Lameque, descendente de Caim. São muitos nomes, né? Mas é mais para fortalecer a memória e lembrar como os dois eram pontos altos. Enoque, do lado da linhagem santa, um ponto alto de piedade, de santidade e comunhão com Deus, né? E do outro lado, na linhagem de Caim, o ponto alto em Lameque, que faz um cântico para si mesmo, né? Toma duas mulheres, ele já começa a quebrar a questão do casamento, com a poligamia, ele assume duas mulheres e faz um cântico enaltecendo a sua violência, né? Um absurdo. Então a gente viu isso aí. Na última aula sobre esse assunto, então foi Gênesis 5, no finalzinho lá, a profecia do pai de Noé. Noé desponta como fruto de profecia, então. Consolo e alívio de sofrimentos por meio do dilúvio. Até a discussão que foi boa, né, na aula, sobre a questão de como é que um dilúvio pode ser um consolo, um alívio para o povo de Deus. Foi uma destruição considerável, né? Considerável, foi destruição global. Então, como é que isso é consolo e alívio? Bom, a gente vai entrar, então, nessa questão hoje, e não vai ser uma aula só, tá, irmãos? Eu queria fazer uma só, mas não vai dar. Então, a gente vai quebrar em duas aulas também, Gênesis 6, de 1 a 8. A semente maligna se multiplica mais uma vez. A graça triunfa mais uma vez. Porém, agora o juízo sobre a serpente terá o seu primeiro cumprimento. O que a gente viu com Caim é que ele mata Abel e parece até que Deus é muito paciente com Caim. Ele até derrama sobre Caim e sua descendência a graça comum. E a gente viu isso. Deus derrama sobre Caim, que é o assassino, a semente maligna, Deus derrama sua graça. É muita graça. É uma coisa impressionante, né?
obviamente não a graça salvadora, mas a graça comum. Obviamente também a serviço da história da redenção, né? A graça comum está a serviço da graça salvadora. Isso tem que ficar claro também para nós. Porém, ainda assim, ele derrama a sua graça. Agora, no dilúvio, não tem mais conversa. Chega num ponto em que o juízo sobre a serpente e sua descendência vai ter um primeiro cumprimento na história, cumprimento para valer, por assim dizer, né? Não que a maldição não valesse antes, só a palavra de Deus já é suficiente. Quando ele fala maldita és, né, entre todos os animais selváticos, isso Deus fala para Satanás. Mas agora a gente vai ver a concretização, um primeiro cumprimento parcial dessa maldição, tá? Obviamente, a escatologia, como eu falei para os irmãos, começa nos primeiros capítulos de Gênesis. E Gênesis 3:15 vai se cumprir completamente só na consumação do século, né? Tanto do ponto de vista de glorificação, quanto do ponto de vista de condenação final, tá? Bom, a ideia hoje é nós falarmos então sobre esse início de texto, e eu também gostaria até de ouvir dos irmãos depois, se não é muito lenta esse nosso progresso, porque a gente vai ficar no ponto 1 hoje, tá? Não dá para falar de muita coisa de uma vez só, como eu tenho falado para os irmãos. Então a gente vai ficar só nesse ponto 1 hoje. Quais as principais interpretações sobre quem são os filhos de Deus, filhos dos homens, e esses tais de nefilins, ou gigantes, tá? Isso aqui é uma transliteração hebraica, mas é o gigante que aparece em 6:4, Gênesis 6:4. Por que, né, essas pessoas aparecem lá e, afinal, eles são produto desse casamento estranho que aconteceu ou não? Né? São perguntas que ficam na mente. As perguntas seriam: quem são os filhos de Deus? Quem são as filhas dos homens? E esses nefilins, né? Quem são e se eles são produto ou não dessa união? E até uma outra pergunta: qual a natureza dessa união, desse casamento? O que de fato, por que esse casamento, na leitura, o sentido claro que fica ali, independente do que você assumir como interpretação, o sentido claro é: Deus não se agradou desse casamento, ou pelo menos do resultado dele, que seja, né? Isso foi, talvez, nós podemos dizer, não sei se o único motivo. A malignidade já existia na Terra, né? E os homens se multiplicaram, mas foi talvez a gota d'água, talvez o catalisador final para o dilúvio. Então, estamos lendo um texto que vai desembocar numa primeira destruição global, dilúvio. Então, não é coisa pequena, não é uma coisa pequena. O que você vai interpretar esse texto torna-se grave por conta das consequências, né? De qualquer forma, a gente vai ver que a coisa não é tão simplória de bater o martelo também, tá? Então, a gente pode começar o seguinte: as principais interpretações. Primeiro, em vermelho, aí os irmãos estão lendo como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas e tal. Aí a gente vê, essa é a introdução, tá, do texto. Vejam, eu transcrevi aqui o que um comentarista falou. Vejam o que ele fala: inquestionavelmente, Gênesis 6, de 1 a 4, é a passagem mais exigente em Gênesis para o intérprete. Todo verso é uma fonte de dificuldade exegética. Exegética, irmãos, é quando você estuda a palavra no original, ou a expressão, o contexto, tudo considerando a linguagem original, tá? Os estudiosos que fazem isso, né? Todo verso é uma fonte de dificuldade exegética. Igualmente desconcertantes são as armadilhas da história mitológica. Eu vou citar algumas coisas só de mitologia que é misturada nessa interpretação, tá? Que a tornam, se é que se busca mito, a candidata mais provável da Bíblia. Isso exige uma atenção especial na discussão a seguir. O que esse comentarista está falando é que essa passagem, sem dúvida, para ele, na opinião dele, né, é a mais exigente em todo o livro de Gênesis, para entender o que está acontecendo. Ele fala, e dependendo do que você considera no bolo, falando assim, pode ser a mais exigente da Bíblia. É a opinião dele, tá? Se é a maior de Gênesis ou não, não sei. Eu sei que não é
uma coisa tão simplória, tá? O que você vê primeiro aí, em vermelho, essa multiplicação dos homens, é uma explosão populacional, tá? Só que ela é conectada à expansão da pecaminosidade humana. E isso a gente vai ver até na aula que vem, mas a gente leu agora, Gênesis 6, de 5 a 8, que fala que o desígnio do coração do homem era todo maligno. Deus percebeu isso. Então você tem um aumento de população e um aumento de malignidade. Isso está conectado, tá? Está conectado. Tem um contraste, eu já vou citar um primeiro mito aí, e eu falo para os irmãos, tem vários mitos que foram descobertos de um pouco mais de 100 anos para cá, de literatura da Mesopotâmia, da época, né? Da época em que a Bíblia foi escrita, na época de Moisés e antes até. E você vê muitos relatos de dilúvios. Então, povos estranhos à aliança contam a história de dilúvios, tá? Ou vários povos contando a história de um dilúvio. Um deles se chama o mito de Atrahasis, tá? E todos eles falam de alguma razão para esse dilúvio acontecer. Esse aqui fala o seguinte: os homens se multiplicaram e eles estavam fazendo muito barulho. Isso estava atrapalhando o sono dos deuses, tá? Então os deuses falaram: a gente tem que acabar com isso aí, que a gente está com sono atrasado. Desculpa, irmãos, mas é que comparado com o relato bíblico, de fato a coisa fica irônica até, cômica. É a criatividade humana, né, de certa forma, tentando recontar um fato, né, algo que aconteceu e tal. Então, o dilúvio vem nesse mito de Atrahasis, mas por que o dilúvio vem? Porque os homens estão atrapalhando os deuses, tá certo? Tem mais coisa envolvida nesse mito que até tem similaridade com um casamento entre deuses e humanos, tá? Isso eu posso citar depois, mas já tem um contraste aqui. A questão dos mitos, irmãos, que talvez, eu estou falando isso porque se os irmãos forem ler, talvez, Bíblias de estudo, forem ler esse texto em algum comentarista que está aí de fácil acesso, talvez esse assunto venha à tona, tá? E é bom só para pensar a respeito. Os mitos, são muitos mitos, tá? Que falam de um dilúvio, só mostram que, de fato, alguma tradição oral aconteceu. É difícil você falar, não aconteceu dilúvio nenhum. Tem muito escrito, que agora está sendo descoberto também, que fala de um dilúvio. Então, falar que não aconteceu nada, que é tudo invenção da Bíblia, já está um pouco mais difícil, entendeu? O problema agora é que, em geral, as pessoas estão falando que você precisa ler a Bíblia à luz desses outros mitos. Aí já é uma outra coisa, né? Eu acho que eles vão ajudar, né, a gente entender algumas coisas culturais da época, né? Mas o relato da Escritura, se encaramos como narrativa, né, ele tem que ser respeitado como tal. E, obviamente, a gente está falando da palavra inspirada de Deus e não de um escrito, né, que pode ter algum valor acadêmico, mas não é palavra inspirada de Deus, certo? De qualquer forma, existem muitas outras narrativas. Mas a questão é que, vejam só, considerando só o texto da Bíblia, Gênesis 1, 28, alguém pode ler para mim, abrir o microfone, e ler Gênesis 1, 28? E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Era 1:8? Isso mesmo. Obrigado, Marcelo. Você vê o que foi lido aí? Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Mas agora, em Gênesis 6, a gente está vendo uma fecundidade, os homens se multiplicando, mas não sendo uma bênção, sendo uma maldição. Então, você vê um contraste claro com
o leitor original pense assim, né? O leitor original recebeu Gênesis, né, das mãos de Moisés, ele tá lendo aquilo, ele está vendo a narrativa, o contraste está claro, está muito próximo. Então você está vendo agora ao invés de uma bênção, uma maldição. Gênesis 5, a gente estudou nas aulas passadas, a multiplicação, né, da semente santa, descendência de Sete, sempre falando aquela fórmula, né, que eu coloquei lá, o indivíduo A teve o indivíduo B depois de tantos anos, tal, e teve filhos e filhas, e teve filhos e filhas. Então, você vê uma fecundidade ali no meio do povo de Deus e sendo bênção com ponto alto em Enoque. Enoque também tendo vários filhos, né, e filhas antes de ser trasladado para os céus. Oi? Daniel, Oi. aí até isso que antes ponto é que estão com filhos, precisa estar se um caso em 10 dessa forma, irmãos, mas aqui é obediência, né? Ou não, hoje no mundo. Ou seja, eu diria isso dentro do pacto da graça. O ideal, a Bíblia aqui a gente vê uma maldição. Agora, o que o Luiz colocou é muito bom, porque a primeira observação não tinha pecado, e é verdade. Agora, é possível ter uma multiplicação bendita? Sim. Após o pecado? Sim. Isso aconteceu em Gênesis 5. Aí você tem uma bênção, né, com as famílias da igreja que têm vários filhos. Isso é muito bom, isso é ótimo, tá certo? Infelizmente, alguns não conseguem, né? E falo até por experiência própria, né? Gostaríamos de ter filhos, mas às vezes a dificuldade é outra. Agora, que é bênção dentro do pacto da graça, no caminho do evangelho, sem dúvida. Mas o que a gente está vendo em Gênesis 6 é uma inversão disso, né? É uma inversão disso. Então, está claro que essa explosão populacional está conectada a uma pecaminosidade expandida, tá? Uma coisa que está se multiplicando junto com as pessoas, né? Essa malignidade. Agora, para entender isso, eu preciso, obviamente, chegar no ponto, né, das visões interpretativas sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, você tem uma multiplicação aí em vermelho, né, do lado direito. É a multiplicação de homens sobre a terra e filhas nascendo, certo? E aí você vê o quê? Vendo os filhos dos homens os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram, tá? Afinal de contas, do que ele está falando aqui? Né? Como é que essa multiplicação de pecaminosidade por meio de casamentos, né, veio acontecer? A primeira interpretação, que é uma das clássicas, isso está desde os pais da igreja, é a que eu chamaria de setita, ou como alguns chamam mesmo. Os filhos de Deus são os descendentes de Sete e as filhas dos homens são descendentes de Caim, tá? E justamente essa posição que o Miguel chegou a citar numa aula para trás aí, né? E de fato é uma posição defendida por alguns e é a que eu vou defender, tá, irmãos? Já adianto, né? Mas de qualquer forma, hoje é a minoria no meio acadêmico. No meio acadêmico é a minoria que defende essa posição, tá bom? Quais são as dificuldades dessa posição, né? As dificuldades são com a expressão filhos de Deus, porque não apareceram antes e nem depois em Gênesis. Em Gênesis, você vai ter referências ao povo de Israel como filhos de Deus em livros mais para frente. Tá? Êxodo, por exemplo, já começa a falar disso. Agora, Gênesis não. Então, isso eu estou falando, irmãos, de dificuldades que os estudiosos apontam. Olha, só que não dá, porque não tem embasamento literário em Gênesis. Tá bom. E outra coisa, outra dificuldade que eles têm é que os nefelins são os filhos desses casamentos e não tem explicação óbvia se forem os filhos de Sete com os filhos de Caim, com as filhas de Caim, como é que nasceram gigantes, né? Qual a explicação disso? Então, algumas dificuldades levaram pessoas a procurar outras interpretações, tá certo? Agora, nessa posição, eu posso citar alguns que a defendem, tá? Agostinho defendeu essa interpretação e o próprio Calvino também, entre outros. Agora, atualmente é a que menos encontra defesa no meio acadêmico. A que mais encontra defesa é essa segunda aqui. É uma visão interpretativa angélica, tá? Eu poderia colocar angelical, até na aula do MP me zoaram porque eu falei uma característica de anjo como angélica, uma pessoa associa com a cantora angélica, ex-cantora, a
apresentador angélico diz respeito a anjos. São indo, você tem filhos de bom para anjos caídos. Então, a fraqueza, na minha opinião, continua. Falar, os filhos de Deus para povo de Deus não acontece em Gênesis, tudo bem, para anjos também não acontece. Então, essa fraqueza continua. Tá? Mas, de qualquer forma, eles consideram que tem mais respaldo. Tem alguns salmos que tratam filhos de Deus e são interpretados como se fossem hostes celestiais, de anjos, não necessariamente essa interpretação, tá? E aí, como resultado desse casamento, você teria gigantes, né? É uma coisa meio estranha, né? Porque eu não tenho um pensamento tão lógico seguindo esse raciocínio. Bom, se você tiver anjo casando com mulher, é lógico que vai dar gigante. Eu não sei onde é que isso é tão lógico assim, né? Mas, de qualquer forma, essa posição é bem famosa, muito mais porque ela se utiliza de interpretações da segunda epístola de Pedro, tá? E a epístola de Judas. O Douglas escreveu aqui, chamar anjos caídos de filhos de Deus também é estranho, sem dúvida, sem dúvida. Aí o apelo é justamente porque a palavra Elohim é utilizada para seres celestiais, eventualmente, né? Ainda que eles fossem caídos, mas eles são de uma outra categoria, né? Então a palavra não é utilizada apenas para característica divina. Então, ficaram outra carta sobre esses anjos, falando que eles por aí vai. Eu não vou, obviamente, defender essa posição, mas saibam os irmãos que tem muita gente, comentaristas que nós usamos, que defendem essa posição. Tá? O próprio Douglas, que fez a observação aqui, ele compartilhou comigo uns 3 ou 4 comentaristas sobre esse texto, e um dos comentários mais acadêmicos, que é o Word Biblical, o sujeito, o autor lá defende essa posição. Ele favorece essa segunda posição, tá bom? Você tem na patrística, na época dos pais da igreja, Irineu, Tertuliano, que eu me lembre, tinha uns nomes lá que defendem essa posição, tá bom? Então, você tem também alguns homens de peso na história da interpretação que defendem essa posição. Então, eu falo isso, irmãos, porque eu fico receoso de falar, isso aqui é um absurdo, um crente defender. Não, temos exemplos, tá? De comentaristas que defendem essa posição. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Eu só vou ler aqui. Estou com algum problema na internet, acho. Foi a Raquel que escreveu. E não está aparecendo para mim. Você vê, eu estou com um problema. Tá. Daniel, você pode ler, Luiz? Não, eu não vi aqui. Eu só vi que ela escreveu, mas eu também estou apanhando ainda para acertar as coisas aqui. Mas é o seguinte. Mas a Bíblia não fala que os anjos foram criados todos de uma vez. Logo, os anjos não são geracionais, ou seja, não poderiam ter filhos. Entendi. É um bom argumento da Raquel aí. A questão de... É do Miguel, Dani. Ah, foi Miguel? Tá bom. Foi. Ah, tudo bem. Mas é porque em Gênesis fala, né, que as hostes celestiais foram criadas todas de uma vez. Não é? Sim. Então, você não tem o entendimento do que os anjos são geracionais. A Bíblia não fala em nenhum momento de multiplicação de anjos. Pelo contrário, a ideia é que todos foram criados numa quantidade única de uma vez. Como que eles teriam filhos, então? É uma coisa meio estranha para mim. A discussão é que foi um evento isolado e contra a natureza, entendeu? Então, eles falam, não era uma coisa normal e eles se aventuraram a fazer. Entendeu? É como se fosse, eles buscaram uma coisa que não era para eles. Então, o argumento é ótimo, porque não só em Gênesis fica claro ali, né? No final do capítulo 1, começo do 2, que eu me lembro, Deus criou todo o exército dos céus. Agora, Jesus Cristo fala que nos céus eles seriam seríamos como os anjos, não completamente como os anjos, mas no que diz respeito ao casamento. Não se casam nem se dão em casamento. O próprio Jesus também falou algo a respeito, né? O que enfraquece essa posição. Agora, eu lembro do comentário... Oi. Não, você está falando certo. Gozaram com você da Angélica, né?
Eu Sim. acho que isso daí é pensamento de Angélica mesmo, não de angelical. Entendi, Luiz. Não dá para entender um negócio desse que são caídos. Quando os anjos caíram com Satanás, eles estão na legião deles lá, não estão nem aqui, não iam transformar aqui em homens para procriar. Eu não acredito nisso. Isso daqui é aquilo que eu falo, as pessoas interpretam a Bíblia muitas vezes da cabeça que ele pensa e você não pode cair numa dessa. Você tem que estar mais estruturado mesmo, vendo o que a Bíblia diz para você, né? Entendi. Então, Que pode, acho que Angélica mesmo, tá? Tá bom. Então pode deixar assim, então. Olha o Douglas Dani, falando. Oi. uma coisa que eu acho que pode ser é que acho que o que a gente acha esquisito é ter, né, as pessoas que criaram essa outra teoria, é de você tentar explicar biologicamente de pessoas, né, como nós, formarem gigantes. Mas a gente não sabia como era a parte biológica antes do dilúvio, porque os caras viviam 900 anos. Não dá para... com certeza, a estrutura, né, corpórea, a biologia dos seres humanos era diferente, porque você vê hoje em dia, a gente não aguenta, né, sei lá, viver mais de 100 anos. Então, eu não sei o que aconteceu de lá para cá. Não tem como a gente afirmar com certeza que o corpo era o mesmo, que o processo, né, de divisão dos genes era igual. Não, a gente não tem como afirmar, porque a gente não tem provas físicas, né? Então, eu acho que é essa a dificuldade, né, de você tentar explicar uma anomalia dessa que hoje não acontece, né? Então, não sei se... Mais do que isso, né? Você vê que fala de gigantes, mas quem se atreve a falar qual era a estatura média da população antes do dilúvio? Eu não me atrevo a falar. Eles tinham, em média, 1,80, 1,20. Não dá para falar. Você não tem como afirmar muitas coisas sobre a fisiologia do homem antes do dilúvio. Entendeu? Eu tô indo até num argumento científico que eu não gosto, mas dá para falar, sei lá, que a pressão atmosférica era a mesma que a nossa? Não dá. Não chovia. Sabe? Eu acho que primeiro, que o versículo 4 já fala que haviam gigantes antes dos filhos dos homens possuírem as filhas aliás, antes dos filhos de Deus possuírem as filhas dos homens, o versículo 4 já fala que já existiam gigantes. Então, tentar colocar o cruzamento de homem com anjo para justificar os gigantes, que pelo texto já existiam, não faz muito sentido. Para mim, pelo menos. Não, o 4 fala, naquele tempo haviam gigantes, e também depois, quando os filhos de Deus. Ou seja, já existia. Pelo menos no meu entendimento. A gente vai chegar nesse ponto, Miguel, porque é extremamente relevante o que o versículo 4 fala. A gente vai chegar lá, tá? Sobre a questão de já existirem, né? Então, isso enfraquece completamente também esse tipo de interpretação, na minha opinião, também, né? Agora, a literatura rabínica tem peso também. Por quê? Nós lemos uma parte de literatura rabínica umas aulas para trás aí, justamente na Epístola de Judas. No primeiro livro de Enoque, que é um livro apócrifo, Judas cita literalmente, está lá. Agora, nesse mesmo livro de 1 Enoque, que é apócrifo, a interpretação que se faz naquele livro sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens é essa de anjos, tá? Isso acaba pesando também. Agora, isso traz uma outra discussão. Um livro apócrifo é inspirado? Não. Agora, um trecho do livro apócrifo foi citado por um autor inspirado. Então, aquela citação é inspirada, né? Não quer dizer que o resto do livro tenha o mesmo peso. Então, se Judas utilizou, na sua epístola, uma citação, que é a profecia de Enoque, né, a pregação escatológica de Enoque, que nós vimos na outra aula, não quer dizer que o resto agora vai ter um peso para a minha interpretação. Então, a gente está falando de literatura extra-bíblica que acaba pesando mais do que deve, na minha opinião, né, na interpretação bíblica. A questão fisiológica das pessoas é um debate, né, que parece que não tem fim,
porque depende muito se você vai defender um dilúvio local ou global, universal. E se as estruturas, né, de funcionamento, as regularidades da natureza são as mesmas ou não. A grande discussão envolve a característica global ou local do dilúvio. Isso é uma outra discussão que eu gostaria de tocar, né, na próxima aula, quando falarmos de fato sobre, ou nas próximas, né? Na próxima não, porque eu vou ter que terminar isso aqui. Mas na outra, quando entrarmos no dilúvio de fato, o que tem acontecido sobre também interpretações mais modernas, né, sobre o dilúvio. Tudo bem? Então, eu sei que alguém escreveu alguma coisa, mas eu vou pedir para ler, porque aqui eu estou com celular e computador e não estou conseguindo abrir o chat. Nenhum problema. Daniel, eu escrevi que um comentarista, ele menciona que como é que pode ter sido anjos com homens se a punição, que é o dilúvio, veio somente sobre homens. Exato. O Marcelo está pedindo a palavra. Oi? E só para ter noção, só um parênteses para ter noção a respeito da dúvida do Miguel e da Raquel referente ao gigante. A única noção que nós temos de gigante era do gigante filisteu, que aproximadamente é relatado na Escritura como quase 3 metros de altura. Se a gente fosse basear no gigante, só não falo não no fato do gigante o anjo, né? Mas citado o gigante anteriormente lá em Gênesis, o único relato que nós temos mesmo é o gigante filisteu, né? De Davi e Golias, né? Então, só para ter essa noção que provavelmente deveria ter mesmo aquela estatura de quase 3 metros, 2,90 metros, deveria ser isso, mais ou menos. A observação do Marcelo é muito relevante, porque quando a gente falar desses nefilins ou gigantes, a ligação deles, eu digo teológica, tá? Não vou dizer biológica, porque não tenho como responder isso, mas a ligação teológica desses gigantes que estão aqui com Golias, e tem um outro relato que eu vou pôr aqui de Números, quando os espias são mandados para a terra, eles veem que lá também tem os filhos de Anak, que são gigantes. Essas coisas estão conectadas, tá? Aqui, a Maria Isabel lembrou bem, quando era para entrar na Terra Prometida, exato, os 10 espias trouxeram relatos pessimistas, né? Josué e Caleb falando, não, vamos entrar lá, vamos, né? Vamos entrar, Deus nos deu. E os 10 falando, não, tem gigante lá. Então, isso também vem à tona, tá bom? Então, essa posição de interpretação dos filhos de Deus, filhos dos homens como anjos, é a segunda e a mais famosa, eu diria a mais popular no meio acadêmico. Tem uma terceira, que tem um nome, essa é uma tradução, tá? Não sei se é a melhor, mas realeza divina, que é os filhos de Deus são governantes locais que tomam à força mulheres de todas as linhagens. Esse tipo de interpretação tem a ver também com a expressão filho de Deus, que eles consideram uma fraqueza na interpretação setita, que eram os filhos Sete, né? Perdão, deu um branco aqui. Mas também com a questão do resto da Bíblia, como é que ela trata dessa expressão, filhos de Elohim, né? E consideram também a cultura do Antigo Oriente Próximo. E quando essa expressão aparecer para os irmãos, Antigo Oriente Próximo, é que a discussão está considerando escritos que foram descobertos na antiga Mesopotâmia, tá? Ou seja, no fundo, é literatura da Babilônia e da Síria antiga, tá? Que são contemporâneos do povo de Israel, onde você vê descrições, né, de práticas ou do dilúvio, como eu falei. Você tem paralelos da criação, você tem paralelos do dilúvio, você tem paralelo do livro de Jó, você tem paralelo da literatura judicial do povo, as leis, você tem paralelo de literatura sapiencial. A coisa vai embora, tá, irmãos? Então, se você começar a interpretar a Bíblia somente à luz desses escritos, você consegue quase que reinterpretar o Antigo Testamento inteiro, até a profecia também, né? Então, isso é só um parênteses. Quando você começa a tomar conhecimento da cultura contemporânea, isso, como eu falei, de uns anos para cá,
pouco mais de 100 anos para cá, com a arqueologia, né, se descobriu que você tem escritos que remetem a esses acontecimentos. Então, os reis eram considerados filhos de deuses. Então, você tem, não, isso aqui é uma expressão típica da cultura da época, onde os governantes eram chamados de filhos dos deuses. Isso não é estranho para a gente, quando a gente lê Êxodo, né? E o faraó é considerado ele próprio um deus e filho de deuses, né? Agora, será que isso já está aparecendo aqui? Essa é a questão, né? Essa expressão já remete a governantes locais. E quem seriam esses governantes locais tiranos que tomariam mulheres de castas inferiores, né, para si? Um dos mais influenciadores na área de teologia bíblica, que era Meredith Kline, ele defendeu que eram, de fato, os filhos de Caim. Então, os filhos de Deus seriam a inversão que a gente pensou no começo. Ao invés de serem os filhos de Sete, são os filhos de Caim, porque os filhos de Caim, de fato, são os poderosos sobre a terra. E aí eles teriam também os filhos nefelins, que são condizentes com a sua linhagem de força, né, de valentia e tudo mais, e preponderância sobre a raça e tudo mais, né? E eles tomariam, então, mulheres, mas aí não necessariamente as filhas de Sete. Tomariam mulheres à força. E aí ele envolve até uma interpretação de poligamia e, eventualmente, estupro, em tomar uma relação à força com uma mulher, tá? Para justificar como isso foi desagradável aos olhos de Deus, tá certo? A perversão do casamento aconteceu, isso é fato. Se foi com os filhos de Sete, na primeira interpretação, se foram anjos com mulheres, ou se foram governantes tomando mulheres à força, eu diria que uma coisa todo mundo concorda: a instituição do casamento foi pervertida. Tá bom? Isso é fato. Essa terceira interpretação, que eu não favoreço, traz alguns elementos, né, mais novos, talvez. Ela já é uma coisa até meio antiga, mas ela foi revisitada com os elementos mais recentes de arqueologia, na área de estudos da Assíria e da Babilônia, como eu falei, né, para tentar explicar os pontos fracos dos outros, né? Então, ela não fecha de que eram filhos, que eram anjos, fala que eram humanos, mas provavelmente governantes e, mais provavelmente, filhos de Caim. O fato de tomar mulheres e isso perverter o casamento, eles remetem à descrição de Lameque, de Caim, entendeu? Como Lameque toma mulheres e tal. E você tem também literatura do Antigo Oriente Próximo reforçando essa posição, tá certo? Então, irmãos, essas são as três principais. Existem outras? Existem um monte de outras. Nessa pesquisa, eu vi pessoas juntando uma posição com a outra, tá? Fazendo híbridos aí, mas, de qualquer forma, vão se referenciar essas três principais. O que eu gostaria de só seguir na aula com os irmãos é que a interpretação setita merece preferência, tá? Mesmo com as aparentes dificuldades, eu vou falar aparentes, eu gostaria de trilhar com os irmãos, como o Luiz Carlos falou, a partir da própria escritura somente, tá? Como é que a gente pode, eu estou falando para os irmãos o seguinte: os irmãos não precisam ter conhecimento de literatura do Antigo Oriente Próximo, ou até conhecer o hebraico no original, que seja, ou as variantes da língua e tudo mais, para conseguir interpretar o que Deus está nos falando. Eu não creio que isso seja necessário. Quando você vai pesquisar, você vai acabar caindo nessas coisas. Agora, eu não sou especialista nisso, e a grande questão é que eu estou convicto que eu não preciso ser um especialista em exatamente cada área, porque são muitas áreas de conhecimento que estão envolvidas aqui, né, para poder me posicionar. Tá? Eu tenho a Bíblia inteira, e eu creio que isso vai guiar a nossa interpretação. Tudo bem? Então, eu falo aparentes dificuldades. Então, eu quero trilhar com os irmãos, tá bom? Formosas tomaram para... Então, isso. Barões de Venome na antiguidade, tá? Talvez esteja alguma instabilidade da internet aí com os irmãos, não sei, tá? Filhos de Deus, então. Filhos de Deus. Se a gente está interpretando que é a linhagem setita, eu estou interpretando que é a semente santa. Gênesis 3:15. Vejam só, a gente estudou que a imagem de Deus está associada a uma filiação. Eu vou ler com os irmãos esses textos, tá? E quando lemos também um povo que começa a invocar o nome do Senhor, existem algumas notas interpretativas não, algumas notas de tradução em Gênesis 4:26,
que fala também pode ser traduzido por um povo chamado pelo nome de Deus. Então a gente está vendo, irmãos, um povo que está carregando o nome de Deus, e eu estou falando de textos antes de Gênesis 6, que estão dando suporte para essa interpretação. Em Gênesis 5, de 1 a 3, que nós vamos ler aqui, tá? que relaciona imagem de Deus renovada no povo do Evangelho com filiação. Entendeu? Então, falar filhos de Deus não é uma coisa absurda do ponto de vista teológico, na minha opinião, né? E não está colocado de forma prematura, precoce, em Gênesis 6. Tá? Eu, na verdade, acredito que o texto já estava caminhando para isso. Tá? E filhas dos homens, eu vou só compartilhar com os irmãos um texto em Gênesis 4, 22, que talvez indique que, de fato, sejam as filhas de Caim. Tá bom? Então, a gente vê aqui, ó, o texto que a gente está seguindo. As cores são para ajudar, espero, né? Gênesis 5, você vê, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Está falando da semelhança de Adão com Deus. Então, o homem e a mulher os criou, os abençoou, lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Agora, veja Gênesis 5:3, aqui embaixo. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, a filiação de Sete com Adão tem a ver com a sua imagem e semelhança. Assim como Adão, na sua imagem e semelhança, é considerado filho de Deus, como nós lemos em Lucas, se eu não me engano, Lucas 3, né, na genealogia de Jesus. Tá certo? Então, a expressão filhos de Deus não é uma coisa tão absurda assim. Pelo contrário, eu acho que já vem indicando isso. Gênesis 4, 26, quando Sete nasceu, veja, Sete nasceu-lhe também um filho, que pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Na versão King James, em inglês, tem uma nota. Pode ser traduzido por se chamarem pelo nome do Senhor. Então, são um povo, um povo que é chamado pelo nome de Deus. Então, eu creio que isso é linhagem de, não linhagem de Caim. Você vê o nome de uma Caim foi Naamá. O que significa o nome de Naamá? Se você for num dicionário de hebraico, encantadora, agradável, formosa. Então, o sujeito que está lendo, o povo de Deus que recebe o livro de Gênesis e está lendo ali, ele vê o nome de uma mulher citado, uma filha. E o nome dela, na língua dele, significa encantadora, agradável, formosa. Aí ele vai ler Gênesis 6 e fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas e tomaram para si mulher, entre todas que mais lhe agradavam. Então, vejam como isso vai conduzir o leitor, certo? O texto bíblico, na minha opinião, faz isso. Tá? Eu não creio que seja uma forçação de barra. Se os irmãos acharem, por favor, né, estão sempre livres para falarem aí e emitirem opinião, críticas e tudo mais. Tá bom? Então, em primeiro lugar, eu diria que isso é uma força para essa interpretação. Você tem uma recapitulação da queda de Gênesis 3, 6. O que está em azul aqui é vendo que eram formosas, tomaram as que mais lhe agradaram e tal. Se você for em Gênesis 3, 6, veja só o que Eva fez. Vendo a mulher que era boa para se comer, a árvore, né, era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto. Então, ver, julgar, é agradável aos olhos, é desejável, tomou. São os mesmos verbos que aparecem em Gênesis 6, 2. Vendo os filhos de Deus, que as filhas também eram formosas, tomaram as que mais lhe agradaram e tal. Então, claramente, a Bíblia está nos contando de novo uma queda. Isso, para alguns, é argumento no sentido de que os filhos de Deus eram filhos de Caim. Eu falei, eles eram pecadores, eu vi a queda aí. Mas a questão é, essa queda aqui é com uma Eva que ainda estava na linhagem santa. E, de fato, continuou depois. Mas a queda aqui recontada, para ser tão desagradável aos olhos do Senhor, de fato, seria com os filhos de Deus caindo novamente. Os filhos do pacto, os filhos da aliança caindo novamente. Esse tipo de... A reação de Deus que nós vamos ver na aula que vem, que tem uma série de coisas que eu não gostaria de embolar na aula de hoje, mas mostra o desagrado de Deus. Isso lhe pesou. É lógico que o pecado dos ímpios ofende a Deus e chega até a medida. Isso aconteceu com Sodoma e Gomorra, sem dúvida. Mas essa reação de Deus não acontece com Sodoma e Gomorra. A sua ira se revela, é lógico,
Mas esse pesar de espírito que Gênesis 6 fala, isso vai se assemelhar quando os filhos de Israel caem. Entendeu? Então, a recapitulação da queda, na minha opinião, é uma argumentação que fortalece a interpretação de que os filhos de Deus eram, de fato, os filhos da aliança. Deus se desagrada muito mais. Isso aqui, irmãos, de fato, pesa para nós, né? Pensar que Deus abre a sua intimidade para o filho dele, o crente. Quando o crente cai em grande pecado, isso é pesado ao Espírito de Deus. Então, à medida que nós formos caminhando nessa interpretação, não tem como eu não tirar as conclusões para a minha vida de hoje. Tem um problema sério aqui, né? Como Deus trata com gravidade o meu pecado, de forma que eu, muitas vezes, não trato. Né? Então, a gente tem a recapitulação da queda, certo? Dentro aqui, eu gostaria de tratar com os irmãos rapidinho, tentar na medida do possível. Por que os filhos de Deus acabam sendo uma recapitulação do que um professor de Antigo Testamento do seminário dos Estados Unidos atualmente chama de Adão redivivos? Reviver, recapitulação do que Adão passou. Ou seja, os filhos de Deus são conduzidos à idolatria por mulheres. Tá certo? Percebam que eu vou falar aqui, irmãos, não é que a mulher é o grande problema na vida do homem. Por favor, não ouçam isso, né? Porque é mentira. Né? A mulher, na verdade, é a grande bênção na vida do homem e assim Deus a fez para isso. Agora, quando você lê a história do povo de Israel e compara com a queda, né? A grande queda em Adão e Eva, você vai ver um padrão sendo repetido. A questão não é diminuir a mulher, de forma alguma, nem também diminuir o homem. A questão aqui não é guerra dos sexos, mas é um padrão que se estabelece em Gênesis, onde Adão é conduzido por Eva, quando deveria ser auxiliado por Eva. E ele se deixa conduzir, e Eva conduz e tudo mais. Você já tem a perversão da primeira aliança, do primeiro casamento, do primeiro casal. Tá? E isso vai se repetir muitas vezes. Por que eu estou falando isso? Porque Gênesis 6, 1 a 4, eu creio que deva ser lido à luz desse padrão. Eu vou passar com os irmãos aqui rapidamente. Veja quantos exemplos nós temos. Então, nesse Adão redivivus, que esse professor chama assim, uma expressão latina. Né? Gênesis 3, 6, então, Adão é conduzido por Eva. Nós não vamos ler todos os textos, mas os irmãos talvez vão puxar na memória. Em Jó 2, 9 a 10, a mulher de Jó vem com o discurso de Satanás para fazer Jó cair. Tá? Inclusive, na aula de história do Antigo Testamento, que nós vimos quando ainda tínhamos presencialmente, né? Tem uma pintura até que o pintor sacou esse lance. Era a mulher de Jó falando e Satanás cochichando no ouvido dela. Então, é a mulher de Jó tentando o conduzir ao pecado. Aí você vê esse padrão de novo aparecendo. Né? Em Gênesis 26, 34 e 35, você vê Esaú tomando 2 mulheres estrangeiras. Isso é um pesar para sua mãe, Rebeca. Isso é um desgosto para a família. Esaú marca a sua malignidade como? Pervertendo o casamento, casando com mulheres estrangeiras. Mais uma vez o padrão, se repetindo. Né? Números 25, 1 e 2. Balaão aconselha as filhas dos moabitas, né, a irem atrás dos filhos de Israel e se sensualizarem com eles. Né? Então, os filhos de Israel se prostituem com as filhas dos moabitas. Isso aqui é uma grande queda na história do povo de Israel. É lembrada depois em vários salmos. Em vários salmos. Um dia terrível, onde vários filhos de Israel foram enforcados, porque Moisés mandou matar os desobedientes. O juízo veio. Então vejam o padrão sempre se repetindo. Você vai ver isso com quem? Com Sansão. Sansão já estava pervertendo a relação sexual há muito tempo. Ele tinha relações com mulheres que não devia, né? Mas o ponto alto da sua queda foi quando se afeiçoou a uma filisteia, Dalila. E ali está claro no texto, ele se afeiçoou a uma estrangeira. Ele foi levado à idolatria por isso. Sansão, mais uma vez, então, recapitulando isso. Primeiro livro dos Reis, 11, 1 a 6. Salomão faz o quê, irmão? Salomão toma esposas estrangeiras que o levam à idolatria. Vejam que interessante, porque uma dessas esposas, que é a mãe de Roboão, vejam o nome dela. Eu não acho que isso aqui seja coincidência. Descendência de Caim, encantadora, que Salomão tomando quem? Uma mulher estrangeira, Jezabel. E acho que aqui todo mundo conhece a história de Jezabel. Né?
ela era uma assassina de profetas do Senhor. Nada menos do que isso, né? E a filha do casal, que foi a Thalia, que também foi uma assassina no Reino do Sul, né? Depois você pode ler lá a história. É só desastre, é só desastre. Mas o padrão vai se repetindo e Deus está mostrando tantos acontecimentos. Não façam isso. As portas da Terra Prometida, ele falou, não se casem com pessoas estrangeiras, não deem seus filhos para pessoas estrangeiras. Esdras 9, 1 e 2. Após o exílio, a linhagem santa se mistura com o povo da terra. Após o exílio. Então você está achando que não teve uma purificação aqui, só veio gente agora tudo certinho, não vai pecar mais. Que não vai pecar mais? Após a reconstrução dos muros, após a reconstrução de Jerusalém, você tem isso. E não muito tempo depois, e pouquíssimo tempo depois, você tem a repetição em Neemias. Após a construção do templo, né? Quer dizer, o templo foi com Esdras e os muros com Neemias, o contrário. Mas você vê, Jerusalém está sendo restabelecida, reconstruída, e o povo está caindo no mesmo pecado. Então, as portas do Novo Testamento, as portas da encarnação do Messias, o povo continua repetindo o padrão de Adão. E vejam como Gênesis 6, então, se encaixa perfeitamente nessa estrutura. Tá bom? Então, eu creio que isso também seja uma argumentação que fortalece. Tá bom? E, por fim, os nefilins, os gigantes, né, já existiam antes dos casamentos vistos, como observou bem o Miguel, e também depois. Então, a argumentação de que eram filhos desse casamento, nem o texto permite isso. O termo nefilim, exatamente, né, gigantes, vai aparecer quando? Justamente em Números 13 e 33. Né? Os valentes varões de renome vão aparecer lá, vamos ver. Quando os espias... Então, veja Números 13 e 30, fala assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, aqui a palavra nefilim, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vejam qual que é a interpretação, então, da realidade desses homens. Eles estão vendo homens muito fortes, e quem está dando as cartas aqui? Os próprios olhos. É o que o meu olho consegue ver. É o que a minha mão consegue tocar. É o que a minha percepção dita. Esse é o secularismo no meio da igreja. Entendeu? É a incredulidade. É a falta da fé. É a falta da fé. Então, quando o leitor original está lendo Gênesis 6, 4, ele está vendo a recapitulação disso. Quando você tem o relato pessimista dos espias que foram incrédulos. Porque o ponto aqui é valentes, varões de renome. É justamente o que busca a linhagem de Caim. Eles já existiam antes. Não é o casamento misto que vai produzir esse tipo de gente. Sempre existiu, sempre vai existir. Como bem lembrou o Marcelo, e vai continuar a existir. Quando Golias aparece, todo mundo treme de medo. Vejam só, de novo, o povo tremendo de medo. E Davi, então, né, no espírito que estava Caleb, no espírito que estava Josué. Isso não deve continuar. Se Deus é por nós, né, não vai ser um gigante que vai aqui continuar a proclamar impropérios contra o Senhor dos Exércitos. Então, você vê que a história tem recapitulações, não é? E no livro de Gênesis, capítulo 6, nós vemos, então, que o autor está preocupado em nos mostrar essas coisas. Eu diria, o próprio Moisés, que passou por isso no relato pessimista dos espias, tá certo? Então, o ponto aqui é mostrar que esses homens já existiam e o que importa é o que salta aos olhos, assim como saltava aos olhos, e assim como os filhos de Deus, os filhos de Sete, os filhos da aliança do Evangelho,
deram vazão aos seus olhos, deram vazão aos seus sentidos humanos, carnais, e tomaram mulheres que eram formosas, encantadoras, agradáveis, e estavam no meio de um povo que valoriza isso, valoriza a valentia, o renome, é fazer um grande nome para si. Essa é a malignidade que chega aos olhos de Deus e ele pesa no espírito. Nós vamos ver isso, se Deus quiser, na recapitulação de fazer um grande nome para si na Torre de Babel. Exatamente. É fazer um grande nome para si. E o contraste que vai aparecer com Abraão, Deus falando para Abraão, eu farei o teu nome grande. Então, não muda. A história não muda. Não adianta trazer elementos muito fantásticos. A interpretação é simples. É essa. Você já vem numa descrição de duas linhagens. Por que agora daria um degrau tão grande assim? De forma alguma, o texto está seguindo o fluxo, a fluidez. Não é? Eu termino com esse texto do próprio Jesus Cristo. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus não é determinado pelas nossas percepções, pelos nossos sentidos, pelos nossos olhos e ouvidos puramente carnais. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não é por acaso, então, que Jesus vai falar assim como foi nos dias de Noé. Será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, destruiu a todos. Então, a ideia, irmãos, é nessa interpretação, que eu creio ser a mais adequada, mas encorajo os irmãos de lerem e tirarem suas próprias conclusões, tá? O convencimento, que vem do próprio Espírito Santo, né? É que vai fazer isso no coração de cada um. Mas se trilhar essa interpretação, eu tenho que chegar à conclusão. Como o casamento misto para Deus é abominável. Como é que dar vazão aos olhos, aos sentidos e ser puramente carnal e levar isso adiante no casamento e perverter a instituição de Deus, porque não é simplesmente se casar. Hoje parece que estamos muito preocupados se a pessoa não está, se está com uma situação civil bem definida, né? Se é casado, se é juntado, se não é desse jeito ou daquele. Isso é importante. Isso é importante. Mas o crente tem que pensar além também. A instituição do casamento que agrada a Deus, que lhe traz satisfação entre filhos do Pai. Interpretação, irmãos, eu não posso ter outra, muitas vezes, interpretação. Aqui, o caso assim, elenquei os textos do mundo, então precisamos também. Então, essa é a ideia do que eu trouxe na aula de hoje. Nós vamos, na aula que vem, tratar dos pontos 2 e 3, tá? Eu vou encerrar o compartilhamento. E não passei muito do horário, né? Acredito eu. Então, foi um pouco mais de uma hora. Eu acho que está bom. E os irmãos, então, agora estão livres, por favor, para considerações, opiniões, sugestões. Ô, Dani. Oi. Depois dessa sua explanação, olhando para o texto, os versículos 2 e os versículos 4, eu acho que surge até, dá para interpretar de uma maneira que, no versículo 2, os filhos de Deus olharam para as mulheres e viram como elas eram formosas. E no versículo 4, eles olharam para os filhos dos homens e viram como eles eram poderosos. Ah, tá. Você vê que eles não foram também só... Tudo bem, juntando os dois dá exatamente o mesmo pensamento de Adão e Eva antes da queda, né? Olharam para o fruto, viram que ele era agradável para dar entendimento, ou seja, desejaram aquilo que a serpente falou aos ouvidos. E aqui é a mesma coisa, o homem viu o poder daqueles homens gigantes. Eu acho que dá para interpretar o versículo 4 assim, não? Olharam, viram os gigantes como eram poderosos e os seus filhos, com as filhas dos homens, também foram gigantes e poderosos. Gigantes não, homens de renome. Sim, que também, na verdade, alguns falam que os gigantes eram uma coisa e os varões de renome eram outras, mas eu creio que a interpretação está falando da mesma classe de pessoas. À luz de Números
e de 1 Samuel, que eu não vou lembrar qual capítulo que o Marcelo citou, que é Davi e Golias. À luz desses textos para frente, sem dúvida você pode entender que, né, especificamente pecaminoso ali imperou. Eu não creio que o acho que tá com os parema mesmo seja a mistura da linhagem. E aí o referencial, né, referencial da santo, referencial de Deus na Terra, que é a Igreja, não é um pensamento católico romano, tá? Falando que o único dispenseiro de graça na Terra é a Igreja, não nesse sentido católico romano, mas o referencial de piedade, né? Os filhos de Deus na Terra é a Igreja visível. Quando você perde esse referencial e a Igreja se corrompe, né, o mundo vai junto e a malignidade aumenta também. Agora, eu acabei saindo até da observação do Miguel, né? Mas eu creio que seja possível, Miguel, ler dessa forma. Eu acho que esteja envolvido. Talvez não seja a força do texto, mas, ao mesmo tempo, né? Por que esse versículo 4 aparece, né? Dizendo que já existiam antes, eram varões de renome, né? Eram valentes. Então, isso salta aos olhos. Isso é visível, né? E o poder também é uma coisa que embriaga o homem, né? Embriaga os sentidos. Então, eu acho que é possível. Acho que seria possível pensar assim, à luz dos textos para frente também. Ô Daniel, eu estou com a Bíblia de Estudo, Herança Reformada, na mão. Quando você começou a falar, eu já fui buscá-la, né? Legal. E aqui no capítulo 6, no verso 2, o comentário diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, os que entre todos mais lhe agradaram. A atração física externa sem o temor de Deus, levando a união ímpias. A identidade dos filhos de Deus não é clara e tem sido variadamente interpretada como sendo anjos. Aí vem a questão, anjos. Sim. Mas anjos não têm relações sexuais. Tá aqui. Certo? Aí ele vai dar o texto, lá em Mateus, onde está dando Mateus. E depois vem os homens poderosos, em Salmos, os homens poderosos, em Salmos 82, 6, no 6,4, descendo a cair. Esses gigantes estão associados à violência e à rebelião. Obrigado, Luiz. Eu não cheguei a consultar a Bíblia de Herança Reformada, você vê. Estava ali do lado e acabei não consultando. Para nós que somos oficiais, os diáconos e presbíteros, nós temos essa Bíblia aqui. Às vezes, em quando é bom a gente consultar e dar uma olhada como está aqui, porque ela esclarece muita coisa para nós. Sem dúvida. Sem dúvida. O Marcelo ia falar alguma coisa. É interessante, Daniel, que falou-se do versículo 2 e do versículo 4, mas o versículo 3 diz bem claro quando o Senhor está falando. Olha só. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Aí depois ele completa, e os seus dias serão 125 anos. Quando a Raquel comentou a respeito das idades que eram maiores anteriormente, e depois dessa situação, do próprio dilúvio, Noé já não viveu mais com aquela quantidade de anos, porque Deus já tinha determinado aqui agora. Olha, Noé viveu com 95 anos, ele morreu com 95 anos, e quando ele fala assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem, né? Por quê? Porque este homem é carnal. Por isso que depois nós vamos lá para Mateus também, que você citou, Lucas 17, porque o próprio um versículo-chave para mim desses 6 a 8, que nós vamos debater, se Deus quiser, semana que vem, é o próprio versículo 5, quando o Senhor diz que a maldade do homem se multiplicou e ela continua ainda, ela não parou, ela continua se multiplicando. Né? Da mesma forma que Mateus é citado lá, é citado ele usa esse versículo aqui para dizer dos tempos de Noé,
tá? Ele usa isso, mas ao mesmo tempo a gente vê o agir de Deus aqui, ó, no versículo 3. Porque o Senhor diz que o espírito do homem, que naquela ocasião, por causa da queda, ele estava um espírito mesmo carnal. Porque esses dois versículos, o 4 e o 2, está tudo voltado para o carnal. Pode ver que ele, quando admira a filha dos homens, quando fala da grandeza que o Miguel citou, da grandeza do gigante, da valentia dos homens varões formosos, estava tudo voltado ao despertar dos olhos ali, ó, porque nós estávamos ali nós tínhamos nos tornado carnal por causa da queda, né? Então é interessante antes as pessoas para a gente ver de queda mesmo as coisas perante os olhos do Filho de Deus. O dilúvio. Sim, mas depois aqui, na Bíblia. Mais que 120 mas foi anos. depois do dilúvio foi outra situação. Mas até o dilúvio, pode ver que nós não sabemos qual foi aquele período. Nós sabemos que houve o tempo que estava sendo construída a arca, nós não sabemos de fato qual foi aquele tempo ali, né? Então, depois, com certeza, teve outros relatos de outros que viveram mais. Marcelo, mas aqui no capítulo 5, fala que quando Noé gerou Sem, Cã e Jafé, ele já tinha 500 anos, Noé. Ele tinha quase 600, né, Noé? Ele teve 600. Dá impressão aqui, dá impressão não, eu entendo assim, que quando Deus vê perpetuar o mal, parece que ele abrevia o tempo, né? Parece a mesma coisa. Não é 950 anos, perdão. Posso falar? Por favor, Deise. Então. Quando parece aqui, né, que Deus vê que está perpetuando o mal, parece que ele abrevia, né, o tempo, né? Por exemplo, essas gerações, como até em Apocalipse ele fala, né, que ele vai abreviar a parte lá final por conta dos eleitos, né? Então, mesma coisa, parece que quando tem a questão de uma boa geração, parece que Deus prolonga isso, né? Que nem aconteceu com Noé ali depois, né? E aqui no versículo 4, né? Ele diz que o Senhor ter feito